Pode dormir não, mano. Isso é um pecado mortal que faz, né? O professor, que é isso? Então essa vida fragmentada, ela vai gerar isso, né, irmão? Desarmonia, confusão. Porque você não constrói uma vida baseado, né? Ou com uma única base, melhor dizendo. Não é uma vida alicerçada naqueles valores, naqueles princípios. Você oscila. Então é por isso que tudo que a gente deve fazer deve ser pautado com aqueles valores. Senão a nossa vida ela fica conturbada, ela fica uma vida não construída com consistência. Então eu nunca vou ser, por Deus, aperfeiçoado no meu caráter se eu negocio os valores dependendo de onde eu estou. É o chamado camaleão da fé, né? É aquele que, dependendo do ambiente, ele ali tem um comportamento para estar se beneficiando, agradando um ou outro. Não tem jeito. Ou nós somos, Paulo disse em Gálatas, se eu sou servo de Cristo, eu não posso, não tem como agradar os homens. Não tem jeito. E se eu sou servo de Cristo, eu vou ter conflito e vou ter confronto com este mundo, né, com essas estruturas que estão formadas aí, que muitas vezes está instalado lá onde a gente trabalha. Tem um ambiente ou pessoas que muitas vezes elas conduzem aquele ambiente lá de uma maneira que vai nos confrontar. Né? Quantas vezes a gente foi preciso e ainda vai ser preciso pôr o emprego em risco, né? A amizade em risco, ou alguma coisa a gente vai ter como consequência de tomar uma postura cristã. E esse é o desafio que nós temos. Mas se nós entendemos que Deus também está interessado naquilo que eu faço lá, mesmo que seja fora da igreja, eu preciso entender, aqui eu devo obediência a Deus. Um rapaz me perguntou hoje, um aluno inclusive, falou: André, eu acho que ele deve estar numa situação aí, ele não falou diretamente, mas imagino, por perguntar, talvez não foi mera curiosidade. Falou: André, e se um patrão requerer da gente fazer alguma coisa que isso a gente entende que é contrário à vontade de Deus? Eu só citei o que Pedro disse lá em Atos, né? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agora se prepare que você vai ter consequências disso, ainda mais se for... ele perguntou sobre a autoridade, uma autoridade sobre ele, se desse uma ordem. Eu falei, pode ser autoridade eclesiástica, pode ser autoridade civil, pode ser autoridade lá na tua empresa. Se essa autoridade ela te desafia a desobedecer a Deus, não é uma autoridade estabelecida por Deus. Então aí a gente desobedece, né, a autoridade constituída, mas porque nós só obedecemos a autoridade enquanto ela também obedece a Deus. Porque a nossa soberania maior é a respeito de Deus, né? Tudo bem, amados? Vocês estão tranquilos assim? Posso continuar? Então, vamos lá. Está pesado hoje o discurso? Não? Tá não? Então vamos lá. Integridade é encontrada onde homens e mulheres vivem suas vidas, né, em um padrão de consistência. Então, o que é integridade? É encontrada, onde ela é encontrada, né? Onde homens e mulheres vivem suas vidas em um padrão de consistência. É um padrão que funciona da mesma maneira básica na igreja e fora da igreja. Então, a gente precisa, mais uma vez, tocar nesse assunto que, irmãos, na igreja me parece que a gente cria... Eu estou falando das minhas impressões, de repente falei, André, não, você está equivocado, é a sua experiência, não é a nossa. Tudo bem, Deus queira que seja. Mas a gente cria muitas vezes um ambiente que favorece a gente representar, que nos força, né, a naquele ambiente a gente ser um pouco mais contido, um pouco mais vigilante, né? E a gente muitas vezes é treinado para ali se esforçar um pouco mais. Mas eu pergunto, qual é a diferença de estar na igreja ou estar na mesa da sala da minha casa, diante de Deus? Qual é a diferença, por exemplo, de uma refeição que faço com a minha família e a ceia com os irmãos da igreja? Para alguns tem, mas eu entendo que a Bíblia não difere isso. Porque se a minha refeição com a minha família eu não considerar que está sendo diante de Deus, se eu não conseguir dar graças ali, por aquele ambiente que está diante de Deus, como que eu vou dar graças lá pelos elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo? Será que lá é mais sagrado? Será que lá Deus se importa mais? Eu não sei aqui, né, como que é as igrejas, não conheço ainda exatamente, mas na minha experiência lá de São Paulo, eu via muito isso, né, que no momento da ceia, é assim, faça uma introspecção, né, esse mês aqui, como você andou diante de Deus e tal, essa semana, se você consagrou, fez um jejum e tal,
E eu ficava pensando, mas é só na ceia que a gente tem que pensar e refletir sobre isso, fazer essa introspecção? Será que não é todo dia? Será que não é em todas as situações? Será que é só ali? E será que a gente consegue chegar a uma conclusão que não pequei esse mês e estou apto para cear? Que coisa absurda, irmão. Como que a gente chega a uma conclusão dessa? Não, avaliei 30 dias, está de boa, Senhor, está tudo certinho aqui, já vi que posso participar. É muito perigoso essas conclusões, né? Então eu acredito que Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem pode participar da ceia? Aquele que sabe exatamente que não pode, aquele que tem a convicção que não é digno daquilo. Ele vai participar porque ele acredita na graça, ele se baseia na graça, né? Ele entende que o sacrifício de Cristo é quem habilita ele a participar daquilo, porque é Cristo quem o purifica. Então a gente muitas vezes vai criando essa mentalidade de que na igreja você tem um comportamento, você tem ali uma postura, você tem um linguajar e diferente de outros lugares. Não, é por isso que nós precisamos ser uma pessoa íntegra em todos os ambientes que a gente frequenta. Seja na festa de fim de ano lá da família, né? Não é fácil. No grupo de WhatsApp da família também, tem um bocado de gente que não é crente, né? E a gente às vezes vai na vibe, né? Vai na onda. Não, amados, a gente precisa em todos os lugares ser essa pessoa que nós somos, no púlpito da igreja, como eu falei, na sala de casa e na empresa, inclusive, nos bastidores onde ninguém está nos vendo, né? Os irmãos não estão nos enxergando. A gente precisa ter a mesma postura, tá? Então é por aí que eu quero que a gente pense, né? No entendimento corandeu, não há dicotomia do sagrado e do secular, do material espiritual, do santo ou do profano. Lembra que nós viemos construindo essa ideia, falando sobre essa questão que não há divisão? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algum comentário sobre isso, irmãos? Ficou claro, de fato, o que a Bíblia... ou vocês falam, não, André, você falou um bocado de coisa, mas não deu elementos bíblicos, textos bíblicos. Vocês estão convencidos de fato que a Bíblia ensina isso? Né? Não sei se vocês chegaram a anotar o que eu fui falando nessas aulas, mas é importante que a gente tenha essa compreensão, que não há essa divisão, irmãos, do que é santo e o que não é santo. Não há. Para nós, todas as coisas devem ser levadas à consagração a Deus. Tudo que eu tenho, se eu sou de Deus, tudo que tenho também deve ser de Deus. Tudo o que faço também deve ser para a glória de Deus. Não é o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso número 31? Lembram desse texto? Não lembram? Então vamos ver lá. Não é? Recite de cor. Então, Thalita, se tu consegue puxar na memória aí? Vamos lá. Qual? Qual é o versículo? 1 Coríntios. Vocês têm medo de errar, né? Se você errar, eu vou falar para você, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se você errar, Thalita, eu vou falar assim, leia o que está na tua camisa, você vai ser perdoado 70 vezes 7. 10 e 31, 1 Coríntios 10 e 31. Eu acho que é isso, eu não estou puxando a memória aqui também, ó. Vai que eu estou equivocado, né? Pode ler, por favor, se achar. Aula passada, nós falamos desse texto, foi do capítulo 8 e o capítulo 10, e por que Paulo chega nessa conclusão? Né? Porque ele está tratando sobre as questões lá que os coríntios estavam perguntando, né? Ou estavam questionando, ou Paulo estava instruindo eles, porque eles tinham esse contexto de um paganismo muito forte, de coisas sacrificadas aos ídolos, de coisas que de fato eram, no entendimento dos incrédulos, era oferecido aos demônios ou aos ídolos. Mas Paulo diz não, a compreensão madura da consciência cristã não entende que essas coisas têm algum efeito real que são oferecidas aos demônios ou aos ídolos, porque ele diz, o que são os ídolos? Não é nada. E esses senhores não existem. Só existe um Deus e um só Senhor, que para nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para glorificarem a Deus. Paulo está dizendo, porque tudo é de Deus. O capítulo 10 é o verso de número 26. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, nessa religiosidade mística,
supersticiosa que nós temos no nosso país, a gente faz isso, né? Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Mas o que a Bíblia quer nos levar é a consciência que tudo é de Deus. Nós só precisamos reconhecer isso e nós precisamos inclusive entender que todas as áreas da nossa vida, tudo que há na criação é de Deus, deve ser atribuído a Ele, deve ser entregue a Ele como um serviço para glorificá-lo, porque tudo que existe aqui, tudo que nós fazemos deve resultar em glória a Deus. Eu posso ser o profissional que for, qual é a ideia que nós temos? Quem é mais espiritual, quem está mais fazendo a vontade de Deus, quem é uma pessoa mais cheia do Espírito Santo? Um pastor ou um... Deixa eu pegar aqui aquele que a gente fala, não, isso aqui não pode ser de Deus. Um profissional, né? Ou um engenheiro, negócio mais matemático, né? Parece que não tem nada espiritual nesse negócio, né? Quem que vocês acham assim, que biblicamente é uma pessoa que está adequado? Não, isso aqui está fazendo a vontade de Deus, isso aqui é consagrado a Deus. Quem é mais, o pastor ou o engenheiro? Os dois cristãos, estou falando, tem pastor que não é cristão, mas um pastor cristão, o pastor. Não parece ser uma atividade mais espiritual? Uma atividade que você fala, não, esse aqui entendeu e a sua vida é integralmente no reino de Deus. Essa é a ideia que nós temos. Mas a minha pergunta é, será que a Bíblia, ela também conclui isso? Me parece que não. Porque nós somos chamados, independente do que fazemos, a sermos servos de Deus, a honrarmos a Deus. Inclusive, em todas as nossas atividades, fazer de uma maneira que seja diferente daqueles que não servem a Deus. A gente precisa ser melhor em tudo que a gente faz. Eu não estou falando na perícia apenas, não estou falando na aptidão apenas. Eu estou falando fazendo como Paulo disse que a gente tem que fazer, tanto em Colossenses quanto em Efésios. Ele diz assim, tudo que vocês façam, façam como ao Senhor e não como aos homens. Entenderam, amados? Qual é a proposta? Então você pode fazer o que for, indiferente da sua atividade. Ela não é nem mais e nem menos espiritual. Ela só pode ou não pode honrar Deus, porque um pastor também pode desonrar Deus. Um pastor também pode fazer coisas que desagradam a Deus, na sua atividade, da maneira como faz. Pode não ser ético, né? Pode manipular pessoas, pode aproveitar da sua função para fazer um bocado de coisa que Deus não aprova. Então não é a função em si, é como a pessoa lida com isso, é como ela vive isso diante de Deus. Então isso é o conceito corandeu. Tudo que nós fazemos estamos diante de Deus e para Ele que nós vamos prestar contas, e é para Ele que nós fazemos e é por Ele que nós fazemos isso. Então esse é o conceito, né, teológico aí na língua, no latim, corandeu, diante de Deus, na face de Deus. Todas as vezes, irmãos, que a gente tiver que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, em qualquer atividade nossa, da vida, da profissão, da sociedade e na própria igreja, ela precisa ser com esse conceito. Estou fazendo aqui diante de Deus. Eu vou responder a Deus. Como Ele está olhando nisso que eu estou fazendo. Será que isso aqui está honrando a Deus? Deus está aprovando essa minha ação, essa minha atitude, essa minha fala, da forma que eu estou fazendo, como eu estou tratando as pessoas, ou como eu estou lidando com essa questão nesse ambiente que não tem nada a ver com a igreja? Entende? Se nós compreendêssemos isso, nossa, irmãos, como seria diferente o poder do Evangelho na vida das pessoas em nossa volta, sem falar nada, só pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento, o que Deus iria comunicar para essas pessoas. Tem um texto bem interessante lá em Pedro, né? Deixa eu ver se é 1 Pedro ou é 2 Pedro. É 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 11, 12. 11 e 12, né? Só o 11 e o 12. Apesar que valeria a pena a gente ler até o final aqui, até o verso 25, mas para ganhar tempo, eu só vou ler o 11 e o 12, que eu acho que já a gente consegue estar... depois vou ler outro texto também no capítulo 3, mas vamos aqui no 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha que texto interessante, que Pedro nos desafia. A observação das pessoas, elas precisam ser vistas em nós. É 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12, principalmente o 12, né, que eu li aqui. Que o nosso viver tem que ser honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Ou seja, que eles tapem a boca, né? Que é o que Pedro depois vai trazer aqui no verso número 15, por exemplo, para que assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então a gente tapa a boca das pessoas sem falar absolutamente nada, mas pelo fato de viver de uma maneira honesta. E esse honesto aqui não é só uma questão assim de que eu não estou enganando o outro no negócio, né? A honestidade é isso que eu falei, que é a integridade lá que está em Jó, é viver de acordo com a coerência com aquilo que eu professo, que eu acredito, né? Então as pessoas, elas ouvem muito de Deus, no nosso país principalmente, o número de igrejas que tem, o que nós conquistamos como comunicação de mídia, televisão, rádio, internet, enfim, se ouve Deus até pelos carros aí que vendem coisas na rua, né? Não passa a musiquinha? Lá em São Paulo tem bastante isso aí, né? É que agora, aqui também vendia ovos e essas coisas, né? Não sei, tinha uma musiquinha depois? A musiquinha, então a música, aliás, aqui ó, nas ruas, tem aí os alto-falantes, né? Vira e mexe tem uma música, um louvorzinho, eu nem sei de onde vem isso aí, vocês sabem? Não sei se é uma rádio comunitária que tem, mas tem aqui, bem curioso, né? É bem difícil isso aí nas metrópoles grandes e tal. E aqui, vira e mexe, tem um louvorzinho, então o povo está ouvindo de Deus, todo dia, toda hora, em todo lugar, irmãos. Só que estão vendo pouco Deus, estão ouvindo falar de Deus, estão vendo pouco Deus. Ainda em 1 Pedro aqui, ó, capítulo de número 3, versículos de número 15, 16, 16, Pedro vai falar assim, 1 Pedro ainda, a gente estava no capítulo 2, vamos para o 3, né? 15, 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então perceba como Pedro, ele incentiva, ele adverte, ele estimula, ele nos instrui que a nossa vida, ela deve ser essa vida que tape a boca das pessoas, ainda que a gente seja caluniado, ridicularizado, desdenhado, mal falado, mas a nossa vida, ela é uma vida íntegra, que as pessoas não têm o que falar de nós. Eu não estou dizendo de perfeição, que isso aí é impossível, mas de uma vida que pelo menos, irmãos, não desabone aquilo que a gente acredita, né? Que não seja pecados que sejam escandalosos e que as pessoas assim descredibilizem o Evangelho, porque infelizmente o que nós estamos vivendo de talvez 2 décadas para cá, que eu tenho observado, né, é justamente isso, a descredibilidade das pessoas que professam Cristo, porque antes, né, no nosso país ainda, no nosso contexto, se você professasse Cristo, falasse que era um cristão evangélico, você tinha respeito, credibilidade. Hoje parece que não só estamos perdendo, mas estamos sendo caracterizados por um povo meio enrolado, e esse termo enrolado cabe tudo quanto é pecado. Eita, fulano lá é problemático, é enrolado. Então tudo quanto é pecado está nesse termo aí, né? E a gente precisa entender isso, mas que a nossa vida precisa ser essa vida integral, onde for, com quem estivermos, fora do contexto da igreja. A igreja é apenas mais um contexto onde a gente vive aquilo que nós somos, fora dali, em qualquer lugar. Então eu preciso ser quem eu sou, onde for, com quem estiver. Tá? Sim. Você tinha falado aqui sobre as leis dos homens. A gente deveria fazer se estivesse primeiro dentro da lei de Deus. Aí depois você falou das profissões, né? Aí um exemplo, igual aconteceu, por exemplo, no Complexo da Maré lá. Sim. E houve muitas mortes e tal. Assim, eu creio que lá, quando eles se reunirem para fazer a operação, a intenção deles é atirar e matar com quem
quem estiver amado ou for revidar, vamos ver assim. Aí como é que fica essa situação? Por exemplo, um policial militar mesmo. Ele se encontrar numa situação de perigo e ele precisar usar a força letal e atirar a pessoa. Um policial crente, né? Sim. Servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Fica essa posição diante de Deus, no caso, se ele cometer um assassinato. Vamos lá. Então, Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo de número 13, versículos de número 1 até o verso de número 5. Acho que o 5 aqui, né? 4 ou 5. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Paulo não está dizendo que todo mundo que tem autoridade, aquela pessoa, aquele indivíduo, foi Deus que o constituiu como indivíduo, e sim a proposta, o propósito, tá certo? Da estrutura de autoridade, e a gente vai ver qual é a finalidade da autoridade. Veja bem, verso 2: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O que Paulo diz a respeito das autoridades nesse contexto romano, inclusive, né, que a época era quem estruturava, né, era o Estado em todos os contextos, era Roma. Ele está dizendo o seguinte: a autoridade é constituída por Deus para isso, para manter a ordem. Então, um PM, policial, cristão, em exercício do seu ofício, que é proteger a população de bem, ele entra em confronto com um bandido, ele mata um bandido, ele não está pecando, pelo contrário, ele está exercendo justamente aquilo que Deus quer que ele exerça, proteger as pessoas de bem, e não teme a autoridade quem faz o bem, é louvado por ela, é homenageado e reconhecido por ela. Então, assim, essas pessoas só estão colhendo aquilo que elas plantaram. Eu não estou falando de um abuso de autoridade, eu estou falando nesse contexto, né, que é real. A Bíblia diz o quê? Quem vive pela espada, morre pela espada. No caso aqui, é pela arma, né? No caso nosso. Então, não tem problema nenhum, não está pecando, pelo contrário, ele está servindo a Deus nesse ofício de PM. Agora precisa ser honesto, precisa, por exemplo, não pode abusar da autoridade, não pode assassinar. O assassinato é uma coisa, o homicídio é outra coisa. Parecem coisas iguais, né? Então, por exemplo, quando lá no mandamento lá do Antigo Testamento diz assim: não matarás, a gente entende o quê? Então não pode matar ninguém? Mas como que Deus mandou matar depois um monte de gente? Várias ocasiões. Porque o termo lá não é não matarás, é não assassinarás. E um policial em confronto com um bandido, ele não está assassinando, ele está matando. É diferente. Então Deus nunca proibiu matar, ele proibiu assassinar. São coisas diferentes, né? Então assim, está tudo certo, está protegendo a população de bem. Tanto é que ele não é preso. Por uma questão de um regimento interno, ele é processado. Todo o policial que mata em serviço, ele é processado, ou seja, ele vai incorrer num processo, mas ele é absolvido quando, lógico, foi comprovado que ele estava defendendo a própria vida e a vida das pessoas inocentes, né? Porque senão, como vai ter ordem nesse mundo? Então está tudo certo por aí. Cada profissão há uma ética, e o cristão, ele precisa seguir essa ética. A gente sabe que muitas vezes quem não é cristão, né, não vai aí por essa questão de proteger a vida, e até a vida do bandido precisa, quando for possível, precisa ser preservada. É que às vezes não dá, né, irmão? Entre a vida do bandido e da pessoa de bem, é a pessoa de bem, é a pessoa que fez essa escolha, né? Eu entendo que é por aí que a Bíblia nos ensina, né? Tranquilo? Alguma questão, algum comentário? Fale agora ou não se cale para sempre. Fale depois, se quiser. No caso, supor,
que estava em tese aí, tempo atrás, a questão do porte de arma. Aí beleza. Hoje eu consigo tirar a posse, né? Tem em casa. Aí eu estou em casa de boa, estou com minha família, eu tenho a posse de uma arma. Aí vai um ladrão, entra dentro da minha casa, está armado, e eu, sem ser policial nem nada, foi cometer um caso assim, homicídio, porque, querendo ou não, estou protegendo a minha família, né? Sim. Aí, nesse caso. Como vai para a disciplina, não toma ceia, depois que matou. Irmãos, isso aqui é o que a gente está discutindo, né? Como a gente enxerga, qual é a cosmovisão, como a gente enxerga todas essas questões. Bom, vamos lá. Então, assim, é claro, irmãos, que a gente não é aquele que incentiva a violência de forma alguma, de maneira nenhuma, tá certo? Só que eu percebo, eu entendo também que a lei nos ampara, a própria lei nos ampara, que tem a questão da legítima defesa, né? E entrou na sua casa. A lei também vai dizer o seguinte, que a casa ela é um asilo inviolável. Constituição do artigo 5º, né, da Constituição diz isso. Nem a polícia pode entrar na sua casa, a não ser que haja um risco iminente lá, tudo mais, a não ser com mandato judicial. Então, um ladrão entrou na sua casa, se está armado, defende sua família. Simples assim, né? Se for o caso, tivesse risco de vida, se estiver armado, você vai defender a sua família. É o bandido que está violando lá, né? Agora, claro que não é a primeira opção, claro que isso não vai ser tranquilo, claro que tirar uma vida sempre vai ser uma tragédia, pode ser do bandido de quem for, é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Agora a gente precisa entender esse todo, né? Precisa entender os princípios, o que você está fazendo lá, cometendo violência? Não, você está se defendendo, né? Se é legal no sentido de legalizado, então está tudo certo, tanto é que você não vai ser preso, vai ser absolvido e se provado, claro, que foi legítima defesa. Só por invadir sua casa já é uma coisa que te favorece, né? Invadir minha casa para quê? Então eu, como sendo homem de Deus, por exemplo, eu preciso defender quem? Minha esposa e meus filhos. Deus é que me ordenou a fazer isso, defender os meus filhos. Eu vou optar pela violência? Não, mas se for necessário, eu vou ter que fazer isso, né? Com muito pesar. Não vai ser tranquilo, pode ter certeza que um servo de Deus vai lamentar, vai chorar, vai ter consequências inclusive psicológicas, se ele é uma pessoa sensível ao Espírito Santo, porque foi imagem e semelhança de Deus, né, que ali foi perdido e tal. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.